Entrou em vigor essa instrução normativa número 10. Ela permite agora que a empresa estrangeira também possa participar das licitações governamentais. Não necessariamente, se ela ganhar, obviamente, ela vai ter que ter uma representação no Brasil. Ela não pode, de fora, continuar atendendo ao governo sozinha. Mas qual é a avaliação que o senhor faz dessa instrução normativa? Onde o governo quis chegar com essa medida? Primeiro, a gente precisa lembrar, né, que a própria 8666 já prevê a participação de empresas estrangeiras em licitações, e inclusive que deve ser dado tratamento igualitário. O que nós mexemos é numa questão procedimental, diminuindo o custo de transação, porque até então se exigia que todas as empresas, para participar de uma licitação, ela já tivesse que ter essa representação formalmente constituída aqui no Brasil. E isso inibia, porque você estava gerando custos para a empresa antes dela saber se sequer seria vencedora, se teria aí um contrato firmado com a administração. Então, a gente deslocou o momento dessa exigência, que é uma exigência que está lá na 8666, mas a partir de agora, como você bem colocou, é só para aquela que ganhar a licitação e no momento que ela for assinar o contrato. Com isso, a gente espera aumentar a competitividade das licitações feitas pelo governo brasileiro e aí, potencialmente, contratar bens e serviços de mais qualidade no melhor preço. Secretário, obviamente, eu até escrevi sobre isso hoje, as grandes multinacionais elas têm representação no Brasil. Então, não necessariamente elas vão precisar lá de fora trabalhar licitações de governo. Já tem aqui o escritório, a representação aqui vai cuidar desse assunto. É uma medida que me parece que vai atender pequenas e médias empresas no exterior. Mas isso, de alguma maneira, não cria um constrangimento para as empresas nacionais nesses segmentos? Eu digo prestação de serviço de nuvem, por exemplo, tem muitos serviços inerentes à nuvem. Isso não vai criar um certo embaraço, uma competição até às vezes desleal para as empresas nacionais? Eu acho que não, acho que você colocou muito bem, Queiroz, que os grandes multinacionais já estão aqui, já estão competindo, né? Então, medidas como essa favorecem principalmente o pequeno. Eu faço aqui uma analogia, né, com o decreto 10024, que nós publicamos em setembro do ano passado, acabou de fazer um ano, né, quando a gente fala, olha, vamos levar pregão eletrônico também para os pequenos municípios em todo o Brasil, né, e o que a gente tem visto aí nesse último ano, já são mais de 2.000 municípios cadastrados e usando o nosso sistema Comprasnet, e aí muita gente diz, poxa, mas fazendo pregão eletrônico, você está acabando com o fornecedor local, porque está vindo os grandes de fora. E, pelo contrário, na verdade, nós estamos dando a chance para o pequeno, de qualquer lugar do país, competir nas licitações de todo o país, porque diminuímos a barreira de entrada, diminuímos o custo de transação. Então, agora é a mesma coisa. Você bem colocou, na verdade, é a micro, pequena empresa estrangeira que muitas vezes ainda não tem nenhum negócio aqui no Brasil e, com isso, a compra pública pode ser a porta de entrada dela para daí ela vir se estabelecer aqui no Brasil, gerar empregos, investir no país e aumentar a competitividade da nossa economia. Agora, não é mais natural achar que elas vão entrar como parceiras de alguma empresa nacional, o que acaba se tornando 6 por meia dúzia, quer dizer, não vai alterar muito o quadro, porque a empresa nacional provavelmente não vai investir mais, porque agora tem uma parceira internacional. É uma questão assim a ser pensada. Outra questão a ser pensada em relação a isso esse é um tratamento que a gente não vê em relação a outros países para as empresas brasileiras. Quer dizer, eu desconheço assim, países que tenham licitações governamentais onde as empresas brasileiras, mesmo não estando no local, possam participar. O Brasil não está avançando demais nessa questão, não? Perfeito, são 2 ótimos pontos que você traz, né? O primeiro ponto, eu acho que sim, é natural que se façam parcerias entre empresas
brasileiras e estrangeiras, a depender do objeto, né? E isso é muito salutar, porque vai haver intercâmbio de tecnologia, muitas vezes vai ser a porta para que a empresa brasileira tenha acesso a tecnologias mais modernas, a inovações que estão sendo feitas lá fora, e isso se internalize, capacita o pessoal da empresa brasileira que vai se colocar como uma parceira e vai abrir possibilidades também de mão dupla, né? Como você faz essa parceria, e aí entrando no seu segundo ponto, quer dizer, depois, daqui a pouco, é a empresa brasileira que também tem boas soluções e já tendo feito essa parceria com o estrangeiro, ela vai ter um acesso melhor lá ao mercado internacional, público e privado. Agora, falando do mercado público em outros países, nós temos, sim, empresas brasileiras que disputam licitações internacionais e se saem muito bem, né? Nós temos empresas na área de engenharia que já fizeram grandes projetos aí de construção de hidrelétricas, de construção de estradas, de grandes obras de infraestrutura lá fora. Nós temos empresas de tecnologia brasileira, né, também que vendem para governos estrangeiros. Então, isso existe, sim, e o Brasil está atuando também para abrir cada vez mais esse mercado para as nossas empresas lá. E aí a nossa adesão ao DPA vai muito nesse sentido, né? Quando a gente está fazendo esse movimento para se inserir ao Acordo Global de Compras Públicas da Organização Mundial do Comércio, pensando nesses dois sentidos, em trazer mais competitividade nos certames nacionais, mas também de garantir condições favoráveis de participação das empresas brasileiras nas contratações feitas por todos os países que são signatários desse acordo. Agora, no caso das empresas brasileiras, as que eu conheço são grandes empresas, elas já ultrapassaram a fronteira internacional há muitos anos. Quer dizer, eu não vi ainda pequenas e médias empresas com essa possibilidade. Tanto que a gente tem aí, do ponto de vista do governo, a gente tem programas de incentivo, levar essas empresas ao exterior para serem conhecidas, participarem de feiras nesses países. Eu desconheço assim, empresas pequenas que já têm conseguido êxito, né, nesse tipo de processo. As grandes é natural, assim como as próprias multinacionais estão aqui no Brasil, que apostam no país. Quer dizer que o Brasil representa apenas, sei lá, 4, 5% do faturamento global delas é bobagem, porque 4 a 5% do faturamento, se uma multinacional despreza, então ela não vai ganhar dinheiro em lugar nenhum do mundo, porque normalmente é só na sede que ela ganha tanto, né? Quer dizer, mas uma outra questão que me chama a atenção em relação às multinacionais é como é que fica a questão, secretário, do processo de escolha do parceiro que vai atuar com o governo. Porque hoje, por exemplo, uma Oracle, uma Microsoft, uma IBM, ela tem no Brasil diversas revendas. Essas revendas disputam entre si licitações de governo. A possibilidade da matriz até disputar por ela mesma, de tomar a decisão de negociar com o governo um bom preço, um bom contrato, e depois indicar nesse leque quem é que vai representá-la, isso não pode acabar desbalanceando esse mercado, porque hoje elas disputam uma licitação. Quem ganhar, ganhou. Mas amanhã, com esse poder discricionário da matriz, pode acabar complicando, não pode, não? Mas elas podem continuar participando também, né? Eu acho que nesse segmento de grandes multinacionais de TICs, você acompanhou o processo capitaneado aqui pela Secretaria de Governo Digital, né, de acordos de preço com cada um desses grandes fornecedores, que foi feito ao longo do último ano, e em muitos casos a negociação foi direta com a matriz lá fora, né, justamente porque a gente via que a administração pública muitas vezes pagava preços diferentes pelo mesmo produto, e com isso a gente conseguiu nivelar num preço máximo, mas as licitações continuarão a ser feitas e tanto a matriz pode participar, quanto as suas revendedoras aqui. Nós estamos, nesse momento, com uma licitação aberta
aí de suítes de escritório, né? O edital foi publicado ontem no Diário Oficial. 365, né, da Microsoft. Né? 365, exatamente. E isso no momento da licitação, mas mesmo depois seja vencedora da licitação a matriz ou alguma das suas representantes aqui no Brasil, como você bem colocou, o serviço vai ter que ser prestado. E para o serviço ser prestado, exige mão de obra local, exige presença aqui, e isso fomenta o mercado nacional, né? São empregos que estão sendo gerados, é dinheiro que está circulando aqui no Brasil. Agora, a questão que levanta é essa aí, secretário. Quer dizer, esse poder de escolha de qual das parceiras vai realizar o serviço, isso não pode acabar gerando confusões amanhã, disputas jurídicas, porque quem não for prestigiado pela matriz pode amanhã chegar e dizer o seguinte: olha, a matriz só escolhe a mais bem posicionada no ranking e em detrimento das demais. E isso pode acabar gerando confusões para o próprio governo, porque começa a haver ações judiciais para travar esse procedimento, exigindo que se faça uma licitação maior, mais abrangente da questão. O senhor chegaram a pensar nessa possibilidade? A gente contrata uma variedade de produtos e serviços muito grande, né, Queiroz? E cada mercado tem a sua característica, então riscos sempre há, né? Mas nada impede também, no modelo anterior, nada impedia, por exemplo, que a matriz determinasse que determinada representante pudesse participar ou não pudesse participar de determinada licitação. Enfim, isso são relações privadas que a gente nunca vai ter o controle aqui enquanto contratante, né, na figura do governo. Então, o nosso papel é sempre buscar a maior vantajosidade nas contratações públicas. E a gente acredita que a melhor maneira de buscar essa vantajosidade é ampliar a competitividade dos certames. E aí a gente toma as medidas que estão ao nosso alcance para isso, né? Agora, no caso concreto, específico, como as empresas vão se portar, vão reagir, aí a gente vai ter que ir lidando com cada situação à medida que ela surgir, né? Do ponto de vista do governo, quer dizer, não estou criticando o governo pela decisão, eu só estou levantando o debate. Do ponto de vista do governo, eu acho que só está certo, de certa forma está certo, quer dizer, ao governo cabe buscar o melhor preço e o melhor atendimento, quer dizer, como vai ser feito isso é problema delas, né? É óbvio que também existe o componente dos senhores eliminarem aí certas concorrências que acabam só prejudicando, há licitações aí que acabam demorando demais, porque a briga entre revendas é tamanha que elas acabam judicializando a questão e isso atrapalha o desenvolvimento do governo por conta disso. Quer dizer, então, do ponto de vista do governo, eliminar, de vez em quando, o atravessador, né, do negócio é até interessante. Vamos ver como é que vai reagir o mercado em relação a isso a médio e longo prazo, né? Só falando da questão do 365, era uma questão que eu queria levantar também. Eu verifiquei que, quer dizer, nessa compra conjunta, quer dizer, suíte de escritório, tudo bem, mas essa compra conjunta traz um preço que é muito melhor, por exemplo, do que as contratações de nuvem que certas estatais andam fazendo, que saem, às vezes, quase que pelo dobro do preço. Quer dizer, não estava na hora do governo começar a pensar em colocar essas estatais também nessas compras centralizadas, até capitaneando essas compras centralizadas, se for o caso, porque a gente vê assim, os órgãos de administração federal se unem, buscam o melhor preço, melhor atendimento do serviço, e as estatais, por conta da lei 13.303 lá, fazem as compras do jeito que querem, coisa e tal, e comparando preços, embora sejam serviços não iguais, apesar de que o 365 da Microsoft é na nuvem também, é um serviço na nuvem, quer dizer, o preço acaba ficando muito maior, quer dizer, não tem aí um pensamento do governo aí para fazer essa compra realmente. O governo é um só, quer dizer, comprar tudo de uma vez só e acabar com essa novela.
Acho que tem algumas questões aí a se considerar, né? A primeira é uma questão normativa, como você colocou, as estatais são regidas por uma legislação de compras específica, que é a 13.303, né? Que traz algumas características diferenciadas que elas podem se valer. Agora, isso não significa que elas não podem participar, caso assim queiram, das nossas contratações conjuntas. Mas tem um desafio operacional também, né, Queiroz? Já está sendo um esforço grande nós unirmos todo o Poder Executivo Federal. São 192 órgãos e entidades que, historicamente, há décadas, trabalham como ilhas, cada um resolvendo seu próprio problema, né? E desde que nós criamos a Central de Compras, a gente tem vindo nesse processo de agregar aí esse poder de compra do governo. E o movimento tem crescido, né? Você acompanha isso desde o início. Em nenhum ano até aqui nós fizemos tantas contratações conjuntas como nesse ano de 2020. E muitas vezes estamos trazendo órgãos para além do Poder Executivo Federal. Temos algumas contratações aí que estados estão vindo com a gente, municípios, outros poderes, e algumas vezes até empresas estatais também, sem dúvida. Agora, secretário, quais são os próximos passos da sua secretaria? Quer dizer, o que ainda está faltando fazer aí para começar a fazer uma boa gestão de compras aí governamentais? O que ainda está faltando aí no seu cronograma aí de ações para poder ser anunciado ao mercado? Bom, a gente trabalha sempre nesse tripé, né? Normas, sistemas e contratações centralizadas. Então, na parte normativa, a gente está o tempo todo atualizando aí a legislação, estamos numa expectativa grande de aprovação da nova lei de licitações no Congresso, mas também no nível infralegal, né? Nós modernizamos aí a regulamentação do pregão eletrônico no ano passado, já está em tramitação um decreto que vai abordar as licitações de técnica e preço, que é algo que nunca foi feito na República, né? Desde a 8666, pelo menos, um regramento específico aí sobre essa modalidade de licitação. Na parte tecnológica, nós estamos expandindo o Comprasnet, né? O nosso projeto Comprasnet 4.0, que cada vez mais vem incorporando as diferentes etapas do processo de contratação. Então, desde o Plano Anual de Contratações, lançamos agora o ETP Digital, está vindo aí o Termo de Referência Digital, depois o Edital Digital. Vamos lançar ainda esse ano o Comprasnet Contratos, que é toda a parte, depois que o contrato é assinado, e fazer a sua gestão numa plataforma online. E o legal também é que nós estamos vendo uma adesão grande de estados e municípios à nossa plataforma. Como eu falei, são mais de 2.000 municípios já usando o Comprasnet. Isso vai criando uma massa de dados, né, tanto de fornecedores, de contratos, de estudos técnicos preliminares, daqui a pouco de termos de referência, que permite aí um compartilhamento de conhecimento no âmbito de toda a administração pública, não só na União. E as contratações centralizadas a gente tem avançado, né? Só nesse ano 2020, como eu falei, são 8 grandes contratações em TIC, mais outras 6 grandes contratações na área da logística, dos serviços aí de apoio administrativo, e sempre olhando os itens A da curva de Pareto, né? Aqueles que representam os maiores gastos da administração e que tem uma maior transversalidade, ou seja, que o conjunto de órgãos compra, e é assim que a gente já vai montar o portfólio para 2021, para ir sempre avançando nesse melhor uso do poder de compra do Estado. Secretário, já estamos caminhando para o final, mas quando o TCU, o Supremo Tribunal Federal julgou no ano passado questão da desinvestimento em subsidiárias e falou também sobre privatização de estatais, num determinado ponto, eles quase que unanimemente torceram o nariz quando falavam em licitação pela 8666. E, mais ou menos, alguns até chegaram a fazer rápidos comentários dizendo assim que a lei 8666 dava mais trabalho do que benefício para a administração federal.
O senhor acha que a Lei 8666 ela precisa ser renovada, ela precisa levar em conta peculiaridades como aconteceram agora aí com a pandemia, que o mundo tecnológico, se não tivesse preparado, não teria dado a resposta, o mundo não teria tido a resposta que teve a esse confinamento, como aconteceu. Quer dizer, o senhor acha que está na hora de, assim como aconteceu com a 13303, também rever a 8666 para adequar, né, a esse novo mundo digital, essa transformação digital que vem ocorrendo no governo? Sem dúvida, né? Quando a gente estuda a administração pública, a gente aprende das três grandes escolas da administração, né? A escola patrimonialista, que trouxe aí os seus desvios, né? Na medida que o patrimônio do governante começava a se misturar com o patrimônio público, e aí veio a escola burocrática, né? No sentido weberiano lá da palavra, que justamente busca, por meio de procedimentos detalhados, limitar a discricionariedade do governante no uso que ele faz do patrimônio público, né? E eu costumo usar esse exemplo nas palestras, nas aulas que eu dou. Acho que a 8666 é o maior exemplo de um instrumento de administração burocrática, né? Mas depois veio a terceira escola, que é a administração gerencial, em que a gente foca mais nos resultados e menos nos procedimentos, né? E eu acho que o Brasil precisa dar esse passo. É claro, com todas as cautelas, porque a burocracia, como eu falei, ela tem o seu papel de inibir aí a corrupção, as distorções do patrimonialismo, mas é importante que o bom gestor ele tenha instrumentos mais ágeis para fazer as suas contratações e assim dotar a administração dos recursos que ela precisa para entregar a política pública, que é o objetivo final, né? Então, a própria 13303, ela, quando foi discutida e aprovada no Congresso, ela já bebeu nesse projeto de lei da nova lei de licitações, que já à época estava sendo discutido lá no Congresso, né? E ele traz avanços nesse sentido. E agora, como eu falei, nós estamos já um estágio bastante avançado, tá aí para uma deliberação final do Senado para que seja encaminhada para a sanção do presidente. Então, nós temos uma expectativa muito positiva nesse sentido de modernizar a legislação de compras. Mas também não temos a ilusão, Queiroz, de que é só mudando a norma que vão se resolver todos os seus problemas, né? Acho que, como você bem colocou, tem a norma, mas tem a tecnologia que está por trás, tem os processos de trabalho, tem cultura organizacional, tem capacitação. Então, a gente trabalha todas essas dimensões para que justamente nós tenhamos uma administração cada vez mais eficiente. Secretário, para a gente concluir, nesse processo de técnica e preço em licitações, em pregões, alguma vez a Secretaria, o governo em si já andou conversando sobre inserir nos editais algum dispositivo em que as empresas que pretendem prestar serviços ao governo terão que apresentar, por exemplo, capacitação quanto à Lei Geral de Proteção de Dados, quer dizer, que elas estão realmente adequadas a prestar um serviço ao governo, com uma garantia de que não vai amanhã encontrar um vazamento aí de dados aí que pode prejudicar a imagem do governo, né? Já existe alguma discussão em relação a isso? Porque a gente vê assim, olha, a lei está em vigor, as empresas têm que se adequar, o governo também tem que se adequar, mas nesses processos de compra, isso já não deveria ser um requisito técnico também? Eu acho que é bem possível que passe a ser, né? De novo, depende, é claro, do objeto que a gente está comprando, né? A administração compra do alfinete ao foguete, como a gente costuma dizer, então você tem que sempre olhar o caso específico, se ali aquela solução está lidando ou não com dados pessoais, mas é uma novidade que surgiu aqui agora, né, no nosso arcabouço regulatório, e acho que a maneira como são construídos os editais de licitação, seja de uma técnica e preço, ou mesmo de um pregão eletrônico, em que você pode colocar lá os requisitos de habilitação, né, e muitos são colocados, é bem provável que esse passe a ser um requisito adicional em alguns certames daqui para frente.
porque eu perguntei isso porque eu tenho visto no Diário Oficial da União assim, vários aditivos, né, onde, por exemplo, normalmente uma estatal pede anuncia, né, a readequação à LGPD e coisa e tal, junto à empresa, né, e são aditivos que estão saindo. Então, me chamou a atenção isso. Falei assim, por que o governo já não se antecipa, ao invés de ter que ficar fazendo aditivo depois, na renovação, ou na contratação, né, já passar a exigir, né, adequação. Isso, mas esses aditivos que você está vendo provavelmente são renovações de contrato, né? Esses Sim, contratos de prestação continuada, uma vez por ano, tipicamente eles são renovados e são renovados por meio de aditivo. Então, é uma sinalização de que, de fato, os gestores já estão se atentando a isso e, no momento da renovação do contrato, já estão colocando essa exigência. secretário, muito obrigado pela entrevista, ótimo papo, eu acho que é esclarecedor. Eu entendo as posições do governo, acho que é isso mesmo. Ao governo cabe governar. Mercado privado é problema do mercado privado. Bom, vai gerar muita discussão, vai gerar muita polêmica aí, mas isso aí a gente vai acompanhando com o tempo, né? E aí volta a procurar o senhor para entrevistar de novo, para saber onde foi que pode ser, né, regularizada a situação. Agradeço pela entrevista. Uma boa tarde aí para o senhor. Obrigado, Queiroz. Boa tarde para você também. Obrigado.